Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço Desprograme-se. E hoje eu queria responder algumas dúvidas, falar sobre algumas coisas que vocês têm me mandado sobre a lei da atração. Muitas pessoas falam, Bárbara, eu estudo muito a lei da atração, eu entendo que eu crio minha própria realidade através da minha energia, mas eu tô tentando e não consigo. Tento e não alcanço, né? E esse tentar e não conseguir causa uma frustração muito grande e baixa a sua energia. Você vê que quando você tenta e não consegue, o resultado não se mostra o mesmo. Raras as vezes foi que você conseguiu falar, peraí, então vou mudar de estratégia, peraí, então vou rever a forma como eu tô tentando. Geralmente você não consegue fazer isso, porque aquilo é um conteúdo, é uma coisa que você quer muito na sua vida. Então você tenta e você não tem essa flexibilidade para se readaptar. Hoje eu vou trazer essas dicas de readaptações necessárias quando a gente percebe que a gente está tentando entrar no fluxo de bênçãos, mas que não estamos conseguindo. Então vamos lá. Gente, então é o seguinte, tá? Quando a gente fala assim, ó, lei da atração, muitas pessoas falam, eu quero entrar na lei da atração, Bárbara, eu não tô conseguindo entrar. Eu falo assim, nem se você tentasse sair, você não ia conseguir. Porque a lei da atração, gente, é uma lei universal. Por que chama lei? Porque se aplica a todo mundo, a tudo, o tempo todo. Que é aquela coisa de semelhante atrai semelhante, né? É aquela coisa de, pela sua fé, você foi curado, né? Porque a cura chega para quem tá na vibração da cura, que é a vibração positiva da fé. Então, isso tá na Bíblia, isso tá nos outros livros que a gente lê, mas cada situação com um nome diferente. E a lei da atração é exatamente isso, né? É que você vai atrair semelhante, semelhante atrai semelhante, nesse sentido. Então, o que acontece? Quando você está querendo muito realizar uma coisa, você quer muito conquistar algo, geralmente você tem uma vibração de medo que acompanha isso. O que acontece? Quando essa vibração de medo é maior do que o seu desejo, a vibração de medo engole o seu desejo. E aí você está tentando vibrar positivamente, tentando ter fé, tentando acreditar, mas aquele medo de não acontecer está muito forte ali. É a insegurança, é a falta de fé, né? É o foco no negativo. Isso tudo faz com que a lei da atração traga para você situações semelhantes. Então, eu já falei disso num vídeo anterior. Como que você quer vibrar hoje? Aflição e no seu amanhã ter bênçãos, coisas que só vêm através de vibração de paz. Então isso a gente já sabe. Agora eu queria trazer umas dicas sobre como que você pode modificar a sua vibração. Ou seja, o que não fazer. Aquelas coisas que você faz que é como se você desse um tiro no pé, né? Você tá querendo um amor, você tá querendo um trabalho, você tá querendo passar num teste, mas você faz uma série de coisas que vão te sabotar, que vai fazer com que o seu resultado seja um resultado contrário, porque a sua vibração de medo é a que vai ficar mais elevada. Então vamos entender essas coisas que você faz para você deixar de fazer e ajudar com que você tenha essa entrega das bênçãos de uma forma mais rápida, menos sofrida, de uma forma mais tranquila, que é o que todo mundo quer, né? A primeira dica, gente, é sobre você manter a sua história trágica ou manter a sua história dramática. Então veja bem, se você deseja passar num teste, num concurso, por exemplo, e você fica se repetindo, poxa, mas eu, né, fui reprovado em vários outros. Olha, várias vezes eu não dei conta, várias vezes eu não consegui. Várias vezes eu quase fui chamada, mas não fui. Você se repete a sua história trágica. Você repete a sua história dramática, a sua história de fracasso. E aquela história que a gente mais se conta, é aquela história que a gente mais acredita, e aquilo que a gente mais acredita é aquilo que a gente vai manifestar no nosso amanhã. Então, pare de repetir para si mesmo, de repetir para os outros a sua história trágica, a sua história dramática. Porque é tão engraçado, né, gente? As pessoas falam, poxa, mas eu quero muito um amor, eu quero muito, Bárbara. E deixa eu te contar a minha história. Eu nunca consigo ninguém nunca se interessa por mim. É muito difícil que alguém queira alguma coisa. Desde criança eu sou assim.
E aí eu fico olhando e fico olhando. Quando a pessoa acaba de falar, eu falo assim, você não tem chance mesmo. A pessoa, você acha, Bárbara, que eu não tenho chance? Bem que eu sabia. Eu falei, você não tem chance nenhuma. Porque bem que você sabia. O que você tem convicção, o que você repete e se conta o tempo todo é que você só ficou com cafajeste, ou então que ninguém nunca te quis, ou então que deu errado todas as vezes, tá. Mas, Bárbara, isso é uma verdade. Veja, eu não estou sendo dramática, eu estou sendo realista. E aí eu falo com você, o motivo pelo qual você não conseguiu ninguém até hoje, ou, né, nesse caso, ou seja, qual for outro motivo do seu fracasso, o motivo pelo qual você não conseguiu passar no teste, você não conseguiu XYZ na sua vida, e você vem tentando muito e não tem conseguido resultados, é porque você está vivendo a sua história dramática. Você está vivendo a sua história trágica. Você está colocando essa narrativa na sua frente. Então você fala, eu acredito que sou uma pessoa, Bárbara, que consegue sim. Eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa capaz. Todas as minhas amigas conseguem, eu também consigo. Eu sou uma pessoa que tem dons, que tem talentos. Eu consigo sim, Bárbara, eu acredito. Mas deixa eu só te contar como é difícil. Aí eu falo assim, meu Deus, essa pessoa tá dando um tiro no pé, ela não tá vendo, ela não tá percebendo. Gente, então vamos lá. Uma coisa é a pessoa que é curiosa, interessada pelo mundo das energias como uma mera curiosidade. Então ela vai lá, lê um livro, né, da lei da atração, fala, olha que interessante, bacana. Mas ela não se dispõe a agir daquela forma na vida dela. Então, ok, essa pessoa vai continuar com as narrativas trágicas, dramáticas, ela vai continuar com foco no que não está funcionando, né? A vida dela vai continuar sendo difícil porque ela ainda acredita que é o externo que tem força sobre ela. Ela não percebe que a vida é uma massa plástica que você molda conforme a sua vibração. Ela leu isso no livro, ela achou interessante, mas ela não vive sob essa premissa. Ela não vive. Você que está aí acompanhando o canal, você que está acompanhando o Veda, que assiste os vídeos todo dia, eu recebo muito e-mail que fala assim, Bárbara, eu estou fazendo maratona do seu canal, estou pegando os vídeos antigos fazendo uma maratona esse feriado, esse final de semana, e eu falo assim, que bacana, é isso mesmo, porque um vídeo complementa o outro. Então você que faz maratona do canal, você que acompanha, né, o estilo Desprograme-se de Ser, você é uma pessoa que acredita que você é 100% responsável pelo seu destino. Você não acredita que tem uma coisa que vai comandar você. A economia vai comandar você. Se nós estamos em tempo de crise, fazer o quê? É impossível fazer dinheiro. Né? Se na minha cidade tem a proporção de homens para mulheres é muito menor, tem muito mais mulher, que é um fato aqui em Minas Gerais, né? No estado. No caso, Minas Gerais tem muita mulher para pouco homem. Então, tá vendo? Eu sou mineira, então pronto, já era, não tem jeito de amar o namorado. Se você acredita nas circunstâncias, você não é uma pessoa que vai realmente aplicar com sucesso a lei da atração, gente. Então você tem que identificar em que ponto você tá. Ou você acredita que você é totalmente responsável pela sua vibração e a sua vibração comanda a sua realidade, ou você acredita que tem fatores externos mesmo que não tem como mudar e que são coisas ruins e que você, a qualquer momento, pode acontecer com você e você vai ficar submetido àquela coisa ruim e o fator externo vai comandar a sua vibração. Então você tem que fazer uma escolha, né, gente? Chega um momento que a gente tem que fazer uma escolha. Porque a pessoa fala assim, Bárbara, mas eu estudo a lei da atração, eu acredito. Você não acredita. Você acha legal, você acha interessante. Porque quando você acredita, gente, você começa a ter que aplicar. Entende? Então você fala assim, nossa, eu tô pelejando com o assunto. Eu tô insistindo no tema. E não tá funcionando. E não tá dando certo. Mas eu quero aquilo, eu não quero abrir mão daquele sonho. Então vou ter que rever as minhas estratégias. E a grande sacada da lei da atração é que você tem que parar de focar na sua história, das coisas que deram errado. Você tem que se ver como uma folha em branco, porque o tempo todo, a grande verdade da vida é essa. Você é uma folha em branco o tempo todo. O tempo todo. Então,
todo momento, a toda hora, a gente tem que trabalhar a nossa autoconfiança, a gente tem que trabalhar a nossa abertura para a vida, a gente tem que fazer escolhas. Nós nunca estamos prontos e pronto, acabou, chega, já aprendi tudo, já sei tudo. Não, a gente tem que estar sempre abrindo, sempre com essa abertura. Então, a todo momento, você que é uma pessoa que acredita que é responsável pela própria vida, você tem que estar, é aquele famoso orai e vigiai, né? Você tem que estar alerta ao que está acontecendo dentro de você. No vídeo do magnetismo eu falei um pouco disso. Eu falei sobre você ser uma presença observadora das coisas que te acontecem. Então, se você já consegue ser essa presença observadora, você consegue perceber quando a negatividade está entrando. Até hoje, você não sabia que você estava dando ouvidos para o negativo. Você achou que você estava sendo realista. Quando você tinha um problema, você sentia que você tinha que ser verdadeiro. E ser verdadeiro é falar, gente, eu tô com esse problema, olha, tá muito difícil, né? Você achava que você tinha que ser essa pessoa que tinha que falar a verdade. Afinal de contas, a nossa professora nos castigava, nossos pais nos castigavam se a gente mentia. A gente aprendeu que a gente tinha que ser sincero. Mas o que é ser sincero? Ser sincero, a gente aprendeu que é falar o que está acontecendo, é falar o que é. E o que é de verdade? Ah, eu não passei em vários concursos, isso é a verdade. Tá, isso é um fato. Mas quando você está falando, isso tem um teor emocional. Percebe? E tudo aquilo que tem teor emocional está criando a sua realidade. Tudo aquilo que você se emociona, ou de desespero, ou de aflição, ou de euforia exagerada, ou de, ai meu Deus, eu tô tão feliz que eu não vou dar conta. Sabe, tudo que é emoção demais, você tá registrando. Você tá registrando em você. Ou então, ai meu Deus, tô acabada, tal coisa aconteceu na minha vida e agora eu não dou conta. Você tá registrando. O que você tá registrando? Eu não dou conta. Eu não consigo. Ou então eu tô tão feliz, eu tô tão eufórica que eu tô muito ansiosa, eu não dou conta de centrar. Eu não dou conta de centrar. Você está registrando falta de centramento. Toda vez que você olha para os concursos que você fez e que você não passou, e que você se repete essa história, e que você conta para o psicólogo, e você conta para todo mundo, e você fala, mas eu tenho fé que um dia eu vou. Caramba, não tem não. Para de focar na sua narrativa dramática, na sua narrativa trágica. E eu sei que é chato ouvir isso, gente, porque quando a gente está vivendo uma coisa sofrida ou difícil, ou quando a gente está tentando e não consegue, que é a carta do 9 de paus no tarô, aquela coisa, tô tentando, mas não consigo, né? Tanto que o 9 de paus é um barquinho que bateu na rocha, ele quase chegou lá, mas não chegou. Aí fica naquele quase, mas não chega. Por quê? Você tá achando que você tá numa situação que a situação tem mais força que você, as circunstâncias têm mais força que você, mas você não percebe que você é uma pessoa tão forte, tão poderosa, que foi capaz de provocar a sua reprovação em todas as provas da sua vida. Você não percebe, não, o seu poder, a sua força de atrair a mesma situação sempre para você? Então você fala assim, Bárbara, eu sempre atraio cafajeste, ou Bárbara, eu sempre atraio essas mulheres que, sabe, que acabam com a minha vida, criam confusão, né? Os homens podem sentir isso. Ou então eu sempre atraio gente que abusa de mim e vai embora. Você não percebe o poder que você está tendo de manifestar sempre a mesma coisa? Você é muito poderoso, né? Às vezes uma pessoa que quer manifestar sempre a mesma experiência, ela não vai conseguir. A vida é tão diversa, ela é tão complexa, ela é tão diferente a cada momento e você está manifestando exatamente a mesma porcaria o tempo todo. Você está com um foco muito forte. Então, gente, o sofrimento por aquela situação que não se resolve, como eu falei, a situação que não se resolve é mentira. Ela se resolve sim, porque toda hora a vida traz uma coisa nova. Só que a sensação que você tem que não está resolvendo é porque a vida está trazendo mais do mesmo, mais do mesmo. Ela tenta renovar, mas você está sempre vibrando que tá difícil, que o amor é difícil, que o trabalho é difícil. Aí ela traz mais dificuldade, gente. Porque você tá com um poder de foco muito forte. Você tá com uma força muito poderosa aí. Perceba isso. Só que aí você não vê isso. Você sente que é a vida. Ah, a situação econômica tá tão difícil. Por isso que toda hora que eu tento um projeto novo eu não dou conta. É o país. Mentira? Eu tô prosperando, tem um monte de gente prosperando. Sabe? Então, mentira. Então, o Brasil, para cada um, é um Brasil, no sentido, principalmente no sentido econômico.
Se você é criativo, se você acredita no seu potencial e o seu foco é naquele, você consegue fazer dinheiro em qualquer momento. Tanto que tem empresas, né, gente, tem pessoas que prosperam na crise, porque na crise elas desenvolvem produtos, soluções alternativas, sabe? Que se não fosse a crise, ela não ganharia tanto. Então, assim, gente, perceba isso, era isso que eu queria que vocês mais percebessem, sabe? Porque é uma coisa que é difícil entender, eu mesma demorei pra entender nisso, a gente demora, a gente fica nesse 9 de paus aí, batendo cabeça na parede, sabe? Batendo cabeça na parede, dando murro em ponta de faca, todos aqueles ditados, nadar, nadar, morrer na praia, quanto ditado a gente tem pra falar que tá se esforçando pra uma coisa que não vai dar em nada. E por que não vai dar em nada? Porque o seu sonho não é válido? Porque aquilo que você quer manifestar é impossível? Não. Porque as circunstâncias são difíceis? Não. Porque você está usando o seu poder para focar muito no que não deu certo até agora. Na sua história de vida do que não rolou. Ou do que rolou de errado. Então, o principal de tudo é abrir mão dessa narrativa. Abrir mão dessa narrativa. Ela é um tiro no pé, ela não tá te ajudando em nada, ela tá te sabotando. Ai, Bárbara, o que você tá querendo dizer? Você tá querendo dizer que eu tô no olho do furacão? Você tá querendo dizer que eu tô só levando paulada da vida e que eu tenho que ficar felizinha? Não. Porque primeiro, paulada da vida não existe. Existe retorno do seu poder. As pessoas têm costume, gente, de falar assim, ah, quem faz paga, ah, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas essa lei do retorno não é exatamente uma lei de uma pessoa que foi lá e fez alguma coisa moralmente errada. Essa lei do retorno é quando você coloca o seu poder e a sua força no negativo. Aí você vai ter o retorno de uma coisa negativa. Só que a nossa cultura, ela interpreta as coisas de um jeito muito infantil, de um jeito muito bonitinho, muito literalzinho e não vê a realidade do que está acontecendo. Né? A nossa cultura interpreta da seguinte forma infantil. Ah, a pessoa foi lá e roubou. Aí alguém vai lá e vai roubar dela de volta. Aí vamos entender que a negatividade ela volta para quem é negativo, para quem tá no mal. Só que a gente não entende, a gente acha que o mal é o ladrão, o mal é o assassino. Não. O mal é você. Na sua boa intenção de prosperar, dando ouvido para negatividade. Esse é o mal. Se a gente conseguisse limpar a negatividade da terra, boa parte seria os assassinos, seria os ladrões e tudo mais. Mas a maior parte seriam nós, pessoas comuns que estamos no dia a dia e que nos agarramos àquela história trágica, aquela história dramática, que faz com que a gente tenha convicção. Nossa, eu faço e não dá certo, pra mim é difícil. Isso é o verdadeiro inferno, né? São aquelas pessoas que ficam lá se matando, não conseguindo nada. É a tortura, é o verdadeiro inferno, é a verdadeira tortura. Vamos sair disso? Se você quer conquistar alguma coisa positiva na sua vida, pare de se contar o quanto tá difícil. Quantos anos você tá pelejando com aquela história? Pare de ficar olhando os índices demográficos, as tabelas, os indicadores, sabe? As projeções do quanto aquilo é complicado. Pare de olhar os exemplos das pessoas que não conseguiram. Pare. Ou então desista do seu sonho. Fique no negativo, fique com a sua história de que não dá certo pra você e abre mão do sonho, gente. Porque essa luta de você ficar querendo uma coisa, mas é difícil, querendo uma coisa, mas não dá certo, querendo uma coisa, mas pra mim tá dando errado, você tá se torturando. Você tá acabando com a sua energia, com a sua beleza, com a sua juventude, com a sua vitalidade, com tudo. Sabe? Até a energia sexual fica comprometida, tudo, gente. O gosto da comida, tudo fica comprometido. Tá valendo a pena? Não. Então, para que você não chegue nesse ponto de abrir mão do seu sonho, lembra disso. Essa narrativa é uma mentira. Por mais que você tenha visto que aquilo aconteceu na sua realidade, eu te falo uma coisa. O passado é real. Você consegue voltar lá? Você consegue refazer a cena? Você consegue mudar alguma coisa? Não. Você só tem o agora, não é? Então, tudo que tem uma carga emocional do passado é mentira. Tudo. Aí você fala assim, ah, Bárbara, mas se a carga emocional do passado for boa? E se eu me lembrar de uma situação que foi gostosa e eu ficar bem? Ótimo!
Pode ser uma fantasia? Sim, porque o passado passou, mas é uma coisa boa? É. Te traz uma sensação boa? Traz. Te revigora? Te traz mais vitalidade? Sim. Te traz mais ânimo? Sim. Você lembrar das conquistas, de todas as vezes que você alcançou alguma coisa, no seu agora, te traz poder pessoal? Sim. Então acolha isso. Mas se for uma coisa do passado, que por si só já é uma fantasia, já é um delírio, porque não existe mais, e você se agarra naquilo, hoje você acaba com as suas chances de materializar o que você quer na sua vida de positivo. Era esse o recado que eu queria trazer para vocês sobre a lei da atração. Pare com as narrativas. Pare com as justificativas. Pare de ficar dizendo, mas eu me esforço tanto, eu sou dedicado, eu tento. Para! Se a pessoa está justificando tanto, é porque tem alguém cobrando. E esse alguém que está cobrando, geralmente não é ninguém de fora, geralmente é a própria pessoa. Ela está se cobrando, eu deveria fazer melhor, eu deveria conseguir. Então, quando você conversa com essa pessoa, ela é uma pessoa que vai ficar justificando o tempo todo. Você está olhando e está falando, gente, eu não estou cobrando. Por que essa pessoa está falando? Mas eu sou uma pessoa positiva, sabe? Eu sou uma pessoa do bem. Se você nota que você está se justificando para todo mundo, para você mesmo, é porque tem muita cobrança. É porque você está na história dramática do passado. Abre mão, solta. Que você não precisa fazer tanto esforço para conseguir manifestar o que é bom agora. É só você ficar na convicção de que é simples, de que é fácil. E essa convicção não vai conseguir aflorar em você enquanto você estiver presa lá na sua narrativa dramática. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Tudo que eu passo aqui é porque eu consegui fazer comigo. Hoje eu passo para os clientes e eu quero também trazer para vocês, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um joinha, comenta aqui os temas que você quer ver no Veda. Porque o Veda é uma oportunidade, eu tô lendo todos os comentários, por mais que não dê para responder todos, né? Eu seleciono alguns. E deixe aqui, é uma oportunidade de vocês comunicarem comigo mais diretamente, que eu tô sempre vendo, né? Porque eu tenho que fazer vídeo todo dia. Então é uma coisa bem mais assim, atual. E eu consigo ler os comentários de vocês. Então, se vocês têm sugestões, inclusive já tô pegando sugestões que vocês estão deixando e já tô colocando aqui na pauta para os próximos vídeos. Não deixa de deixar seu comentário, tá bom? Um beijo e até o próximo.